E nós temos estado a ver, neste capítulo, as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Isto porque, como a Jodie disse, os problemas talvez na igreja em Portugal, um dos problemas talvez dos crentes de segunda geração, aqueles que são filhos de pais crentes que nasceram na igreja, é de saberem sobre Jesus, mas não conhecerem de facto Jesus. E por isso, esta viagem que nós temos feito aqui no capítulo 10 de Mateus tem servido para nós vermos as marcas que caracterizam aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Quem não tem estas marcas não se pode afirmar discípulo de Jesus. E neste capítulo 10, no início, Mateus tinha escolhido 12 homens dentre os seus discípulos para serem os seus apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado, comissionado. Então eles iam ter uma viagem de curta duração, uma missão de curta duração no meio dos judeus. Mas à medida que o discurso de Jesus vai avançando, primeiramente ele fala só para os 12, mas à medida que o discurso vai avançando, ele vai generalizando e vai tendo como foco todos os discípulos. Quem quer que o queira seguir tem que ter estas marcas que nós estamos aqui a ver. Então, as marcas, começando na primeira, nós vimos 6 até agora, e hoje vamos ver a 7ª. A primeira marca, quem quer ser de facto um discípulo de Jesus tem que ser um aluno de Cristo, porque é isto que a palavra discípulo quer dizer. Discípulo é aluno. Então, a pessoa que quer seguir a Cristo faz dele seu professor e esforça-se, esmera-se continuamente para aprender com ele. Não é só dizer, Senhor Jesus, eu quero te seguir, ok? Pronto, e acabou. Não, ele é um aluno contínuo de Jesus. Em segundo lugar, nós vimos que ele é doulos, no grego. Lembram-se que quer dizer uma palavra diferente que aparece nas nossas Bíblias na tradução, que é a palavra escravo. Nas nossas Bíblias aparece servo e há várias razões pelas quais os tradutores quiseram colocar assim, razões que não fazem jus ao significado original da palavra, que é escravo. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é um escravo de Cristo. A pessoa que quer seguir a Jesus deve renunciar a todos os seus direitos. Deve dizer, Jesus, tu és o meu Senhor, eu dou-te todos os meus direitos. É isso que quer dizer quando Jesus diz aos seus discípulos, quem quiser seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Isso é abrir mão dos seus direitos e entregá-los a Jesus. Jesus és tu que mandas, 100%. Terceira marca de quem é um verdadeiro discípulo de Jesus. Tem como objetivo ser como Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus tem como alvo número 1 na sua vida parecer-se cada vez mais com Jesus. É isto que ele quer, cada vez mais ser semelhante a Jesus. Quarto lugar, que vem como consequência do terceiro. À medida que a pessoa se vai tornando cada vez mais parecida com Jesus, vai recebendo como reação das pessoas que estão à sua volta a mesma reação que Jesus recebeu das pessoas que estavam à sua volta. Perseguição. Jesus foi maltratado. Jesus acabou por ser crucificado. Quanto mais a pessoa viver segundo os princípios bíblicos, uma vida reta, uma vida de integridade, isso vai incomodar algumas pessoas. E então o verdadeiro cristão fica sujeito à perseguição. Quinta marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Ele proclama a plenos pulmões aquilo que ouviu do seu mestre. Ele não guarda só para si aquilo que ele tem aprendido de Jesus. Ele testemunha, ele fala. E em sexto, o verdadeiro discípulo de Jesus não tem medo dos homens. Não tem medo dos homens. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ao ser cada vez mais parecido com Jesus, ao falar daquilo que Jesus lhe tem falado com os outros, ele vai ser alvo de perseguição. Mas ele não vai ter medo. O verdadeiro discípulo de Jesus não tem medo, não teme os homens. Não teme os homens. E hoje vamos ver a 7ª marca, que se desdobra em 2. A parte positiva e a parte negativa. Então, os versículos 32 a 33. Diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, a primeira é o aspecto positivo. Quem me confessar. Ou seja, a 7ª marca, eu pus 7A. No fundo, as duas refletem a mesma, mas eu pus os dois lados da moeda. O 7A, o verdadeiro discípulo de Cristo, afirma Cristo publicamente. Não tem problemas com isso. E esta marca vem na sequência da anterior.
A anterior diz que o verdadeiro discípulo de Jesus não tem medo dos homens, não teme os homens, ele teme a Deus. Então, se ele não teme os homens, se ele não tem medo dos homens, ele não tem medo de confessar publicamente aquilo em que ele crê. Não tem problemas nenhuns com isso. Não tem medo do que lhe possam fazer por causa da fé que tem. Agora, o que é que significa confessar a Cristo? E a palavra no original, confessar, significa dizer a mesma coisa. Na verdade, no original, a palavra deu origem a uma palavra que nós usamos, que é homologar. No original é homologeu e depois usa-se, em termos, acho que é oficiais, jurídicos, homologar, que é concordar com, dizer que isto aqui está certificado, está certo. Então, confessar Cristo é identificar-se com Cristo, é dizer sim a Cristo, identificar-se com Ele, afirmar-se como seguidor de Cristo, como alguém que se identifica tanto com Jesus como com os ensinos de Jesus. Então, a marca do verdadeiro discípulo que encontramos aqui é que o discípulo, aquele que quer seguir verdadeiramente a Cristo, identifica-se publicamente com Ele, seja diante de quem for. E para esses que se afirmam como cristãos, há uma promessa. Qual é a promessa? No dia do julgamento final, quando todos estiverem diante do tribunal de Deus, Jesus vai dizer que se identifica com Ele também. É isso que está no texto. Jesus vai confessar o seu discípulo diante do Pai. Ou seja, esse discípulo será salvo. Ele era um verdadeiro discípulo, porque durante a sua vida afirmou Cristo. Agora, nós encontramos esta verdade bíblica noutras passagens. Por exemplo, um texto muito conhecido, de Romanos 10 também, que a Jodei leu há pouco, que diz, porque se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A fé nasce no coração da pessoa. Está no interior do coração da pessoa. Depois ela exterioriza-se, ela é afirmada pela boca da pessoa e pela sua vida, no testemunho de forma geral. Então a fé começa cá dentro, mas nunca fica só cá dentro. Ela sai, ela é afirmada, ela é vivida. É com a boca que a pessoa exterioriza a sua fé. Ela afirma verbalmente que ela se identifica com Cristo. Outra situação, Paulo, a dado momento, encorajou Timóteo a prosseguir na sua vida exemplar de cristão, lembrando-lhe a confissão que ele um dia tinha feito. E Paulo disse assim a Timóteo: Timóteo, trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então Timóteo já tinha confessado publicamente a sua identificação com Cristo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz assim: todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que confessa tem Deus. Esta é uma afirmação que revela fé. Quem tem fé, confessa, afirma que Jesus é o Filho de Deus e por isso tem garantia de que Deus habita nele. Então, o verdadeiro discípulo, aquele que de facto se converteu, verdadeiramente se converteu, está pronto a afirmar e a se identificar com Cristo, seja qual for o ambiente. Não é só na igreja, é onde quer que seja. Seja num ambiente neutro, como amigos e família que respeitam, ou seja num ambiente hostil, onde alguém ameaça com algum tipo de perseguição, seja no trabalho, seja na escola, na universidade. A pessoa não tem problemas nenhuns a afirmar que ela é de Cristo. Como nós já dissemos de outra vez, o discípulo de Jesus não é um agente secreto que esconde a sua fé, que vai para os lugares e ninguém sabe que ele é cristão. Ninguém sabe, o patrão não sabe, os familiares não sabem, ou alguns sabem, mas todos não sabem, os amigos não sabem. O verdadeiro cristão afirma quem ele é, não só nas suas palavras, mas em toda a sua forma de viver. Então é necessário compreender, como Tiago disse, que uma fé sem obras é morta. Uma fé sem obras é morta. E uma das ênfases de Lutero foi exatamente essa, dizer que a salvação vem pela fé somente, em Cristo somente. Mas a fé tem que ter evidência, tem que ter frutos. Se não tiver frutos é porque não houve uma fé genuína. Não houve uma verdadeira fé. E esses frutos genuínos incluem o afirmar-se, o confessar-se como pertença de Jesus.
Se não há obras na vida da pessoa, então significa que não há fé. E isso tem a ver com aquilo que a Jodie disse há pouco. Pode-se conhecer tudo sobre a fé, mas aquilo que materializa a fé, aquilo que exterioriza a fé, aquilo que mostra que existe fé, se não existir, não serve de nada. A pessoa não é salva. E é esse o perigo nas nossas igrejas. Agora, se há fé genuína, se há fé verdadeira, então vai haver obrigatoriamente obras. Haverá uma vida que condiz com aquilo que se é afirmado, com os princípios da palavra de Deus. Então a fé não é algo que se guarda para a esfera pessoal. Não é algo da minha vida pessoal que os outros não têm nada a ver. Não. Ela é para ser vivida tanto em casa como na igreja e ela deve transbordar para todos os lugares. Para o trabalho, para a escola, para a universidade, na postura, nas atitudes, quando se sai com os amigos, quando se está com a família no jantar, num almoço, em todos os lugares, quando se vai votar nas autoridades civis. Tudo isso deve refletir uma fé baseada nas Escrituras. Tudo. Alguém que vê a si mesmo como cristão, mas depois, quando necessário, não afirma, não confessa a sua fé, ele está iludido quanto a si mesmo. Está enganado quanto a si mesmo. E eu lembro-me aqui de um grupo de pessoas que, quando foi necessário, sob ameaça de morte, eles não negaram Jesus. Não negaram Deus. Não negaram o Deus de Israel, Yahvé. E eu vou ler e vocês vão se lembrar desta história, uma história muito bonita. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo o tipo de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilónia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei, não cultuam os teus deuses, nem adoram a tua estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor dirigiu-lhes a palavra e disse: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo o tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem nós cultuamos, pode nos livrar da fornalha ardente. E Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não o fizeres, ainda que não o faça, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que o seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos com os seus mantos, as suas túnicas, os seus turbantes e as demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançámos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com o Filho de Deus. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça
foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, sob ameaça de morte, confessaram o Deus em quem criam, o Deus de Israel. Quem crê, fala. Quem crê, de facto, confessa Cristo. Onde quer que esteja, sob qualquer que seja a circunstância que ele esteja a viver. Esta pessoa tem a garantia, tem a certeza, tem a promessa de no dia do julgamento final, Jesus confessá-lo diante do Pai. Será uma vencedora, um vencedor. Tem a garantia da vida eterna. Em Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será vestido de vestes brancas e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que vencer, aquele que vence é aquele que revela ser um verdadeiro discípulo. A pessoa confessa porque não vai perder nada. Aquilo que de maior valor ela poderia ter, ela já tem. A sua salvação, a salvação que Deus lhe deu. E isso ninguém lhe pode tirar. Ninguém lhe pode tirar isso. Por isso ela não tem medo de ninguém, porque não lhe podem tirar aquilo que mais valioso ela tem. E essa pessoa que recebeu essas bênçãos de Deus e que tem a promessa de passar toda a eternidade ao lado de Deus e desfrutá-lo, ela não consegue ficar calada. Não consegue se calar. Ela partilha, ela vive, ela mostra com todo o seu ser, com tudo o que tem, a vida daquele que habita nela. Como é que essa pessoa não se identificaria com aquele que se identificou com ela ao sofrer na cruz do Calvário por ela? Como? Cada um de nós deve examinar a sua vida. Cada um de nós. A exposição destas marcas que nós estamos a ver dos verdadeiros discípulos serve para isso. Para que cada um, para que eu e tu possamos perceber se estamos na fé ou não. E o apóstolo Paulo disse isto. E ele diz isto nesta manhã, o apóstolo Paulo. Examina-te a ti mesmo para ver se estás na fé. Examina-te. Prova-te a ti mesmo. E estas marcas servem para fazer esse teste. Servem para fazer essa prova. Quem não acompanhou as outras marcas, pode depois pedir as gravações ao nosso irmão Carlos e também estão no YouTube. Então podem ir procurar. Mas face a esta marca que estamos a ver agora, eu peço, analisa a tua vida, por favor. Será que tens na tua vida confessado? Será que tens te identificado com Cristo, com o seu ensino? As pessoas que vivem contigo, que estão perto de ti, a tua família, os teus colegas, tanto da escola, da universidade ou do trabalho, será que eles sabem que tu és cristão? Não só porque se calhar um dia tu disseste, a pergunta é, será que tu algum dia já disseste? Se tu disseste, será que nos teus comportamentos eles podem perceber a coerência entre o que fazes e aquilo que dizes? Será que tu és um cristão verdadeiro? Não apenas um cristão nominal, mas um cristão que leva a sério a vida cristã, em todos os aspectos. Será que já houve algum momento em que foste confrontado por alguém, por uma situação, e tu tomaste o lado de Jesus? E tu disseste, não, aquilo que eu creio é isto. E será que tu assumiste esta posição, mesmo quando todos à tua volta foram para uma posição contrária, tiveste a coragem de assumir a posição que Cristo esperava que tu assumisses? Foi isso que fez abrir os olhos de Jodie. Foi aí que ela percebeu que ela não estava a viver conforme um verdadeiro discípulo de Jesus. Foi quando alguém foi fazer alguma coisa que traz tanta repulsa a Deus, que é terminar com uma vida humana, indefesa e inocente. E a Jodie compactuou. A Jodie foi com ela. E ela percebeu, não, há qualquer coisa aqui que não está bem. Porque aquilo em que eu creio é totalmente diferente daquilo que eu acabei de fazer agora. Eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma posição. Será que tu já fizeste isto? Já confessaste, tomaste uma posição, mesmo ao contrário de todos à tua volta? Será que é este o teu estilo de vida? Sim, porque chegam momentos em que não é fácil confessar-se como cristão. Não é fácil ter uma atitude, uma posição, segundo os princípios bíblicos. Muitas vezes na escola, quando os colegas chamam para fazer coisas más. Ou no trabalho, quando se calhar o mais fácil é mentir
para safar de determinada situação. Quando a pressão é grande, quando estão em risco coisas importantes, como a tua reputação, as tuas amizades, os teus relacionamentos familiares, as tuas notas, a tua carreira profissional, os teus relacionamentos gerais, será que tu confessas a Cristo diante dos outros? E mesmo quando não há pressão, no dia a dia, porque parece, eu não tenho pressão nenhuma, mas se calhar não tens pressão porque não te tens afirmado como cristão. Será que aproveitas as oportunidades para dares testemunho falado e vivido da tua fé? Se de facto tens confessado a Cristo, se te tens identificado com Ele, então continua. Ser encorajado por esta verdade, por muito que doa muitas vezes, por um alto preço que seja necessário pagar muitas vezes, continua, porque o maior preço por ti já foi pago na cruz do Calvário. E porque vais receber a maior recompensa de todas, que é estar ao lado de Deus, a desfrutar das suas delícias para todo o sempre. Então continua, esforça-te, mesmo que o preço a pagar seja alto. A vida eterna será tua. O Pai te acolherá com toda a alegria para desfrutares finalmente de Deus, sem qualquer interferência de pecado. Então, ainda que nesta terra possam-te fazer mal, ainda que sejas rejeitado, ainda que sejas gozado, ridicularizado pelas pessoas, posto de parte, ainda que venhas a ser despedido, ou até mesmo morto, como acontece com milhares de cristãos à volta deste mundo, sabe que tu tens dirigido a ti a bondade de Deus. Se confessas, Deus dirige a ti a sua bondade. Ele não te vai rejeitar, Ele vai te exaltar, Ele vai te dar a verdadeira vida, Ele vai te dar a vida eterna, a qual ninguém te pode tirar. Por isso confessa-o diante dos homens, para que Jesus te confesse diante do Pai. Isso será recompensa suficiente. Então não troquemos, por favor, breves momentos de reconhecimento dos homens em detrimento do desconhecimento de Deus na eternidade. Agora vamos ver o lado B, o lado pela negativa, a mesma marca, mas posta pela negativa. Está no versículo 33. E a marca é: o verdadeiro discípulo de Jesus não nega Deus publicamente. Diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Se repararem aí, nesses dois versículos, há uma palavra que se repete 4 vezes. Qual é? 4 vezes. 2 vezes confessar, 2 vezes negar, e há uma quarta palavrinha que aparece 4 vezes. Alguém sabe? Podem dizer em voz alta. Diante, perante, diante de Deus. Na parte 32 no versículo 32 refere-se à identificação, em que o discípulo se identifica diante dos homens e depois Cristo vai identificar-se com o discípulo diante de Deus. E agora temos a ideia oposta, em que o suposto discípulo nega a Deus diante dos homens e Cristo o negará diante do Pai. Então, aquela pessoa que não é um verdadeiro discípulo de Jesus vai acabar por negá-lo diante dos homens. Seja em palavras ou em postura, atenção. Então, esta negação aqui não se refere apenas àquelas pessoas que negam Jesus assim abertamente e desprezam-no e blasfemam-no e se colocam como ateus. Não. Diz respeito àquelas pessoas que se encontram no grupo de seguidores de Jesus e que ainda assim o negam. E quem agir dessa forma também vai ser negado por Jesus, diante do Pai, no tribunal de Deus, no último dia. Será condenado por toda a eternidade. Porquê? Porque ele revelou exteriormente aquilo que não existia interiormente. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus confessa Cristo. Aquele que nega Cristo, embora se afirme cristão, não é cristão. Não é. Agora, atenção, ponto e vírgula. Com isto não quer dizer que alguém que seja de facto cristão nunca nega Cristo. E aqui nós lembramos de um exemplo flagrante. Se quiserem podem abrir comigo em Marcos 14. Marcos 14, um exemplo flagrante dessa verdade. Caso contrário, estaríamos esmagados. Porque há momentos na nossa vida em que nós negamos Jesus. Então, Marcos 14, 66.
diz assim: Pedro estava na parte de baixo, no pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar, atenção, a jurar: Eu não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. E que ainda em si começou a chorar. Outra passagem paralela diz: chorou como? Amargamente. Pedro negou Jesus e de forma consecutiva 3 vezes. Na última até jurou. Mas esse momento é apenas uma fotografia de um momento da vida de Pedro, que não faz jus ao todo da sua vida. Foi um momento em que ele escorregou. Mas depois temos também que trazer para cima da mesa outros momentos na vida de Pedro, como o facto de ele ter pregado para milhares de pessoas, como o facto de depois de ele ter sido levado às autoridades e ter sido maltratado e ameaçado. E ele não negou a Cristo. Ele disse: Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Uma postura totalmente diferente daquela que vemos agora. Então Pedro escorregou. Todo o cristão tem fases na sua caminhada em que escorrega e pode negar a Cristo. Agora alguns podem ter a pensar: que alívio. Mas a pergunta que eu faço é: qual é o padrão? Qual é o padrão? Será que o padrão é uma negação constante? Ou será que são só episódios em que a pessoa cai e depois faz como Pedro, chora amargamente, se arrepende e volta? Qual é o padrão? São momentos que se repetem ou são momentos pontuais? Agora, há outros em que nos momentos em que negam a Cristo estão só e somente a revelar que eles não são de facto cristãos. Há uns que negam a Cristo e não se arrependem. Podem ter andado como cristãos, podem ter agido como cristãos, podem ter falado como cristãos, mas chega um ponto em que deixam tudo de repente. Ou aos poucos. E Paulo viu bem de perto isso. Um dos seus companheiros de viagens, ele escreveu a Timóteo e disse: Procura visitar-me em breve, porque Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Então nós temos aqui alguém que caminhou ao lado de Paulo e que abandonou a fé, negou a fé. Agora, há outra pessoa que também teve certamente momentos de fraqueza, um amigo íntimo de Paulo, uma pessoa muito querida a Paulo, e que Paulo exortou e encorajou. Timóteo, ele disse assim: Por essa razão eu lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Então parecia que Timóteo estava adormecido. Parecia que Timóteo estava envergonhado, acabrunhado, com vergonha do Evangelho, que era preciso despertar novamente o dom que havia nele. Então há aqueles que são verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus, mas que têm momentos de fraqueza e negam a Cristo, seja em palavras ou em atitudes. Mas se eles forem de facto verdadeiros cristãos, o que é que vai acontecer? Eles vão voltar. Eles vão se arrepender e vão voltar. Há aqueles que se afirmam cristãos, mas depois negam e abandonam tudo. E há uma passagem que nós já vimos e que retrata muito bem o momento em que Cristo negará diante do Pai vários que se afirmaram cristãos durante a sua vida e que agiram como cristãos. Se calhar já sabem qual é a passagem que eu estou a falar, lá do sermão no final do Sermão do Monte. Nem todo aquilo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome. Em Teu nome nós não expulsamos demónios. Em Teu nome não fizemos nós muitos milagres.
Então lhes direi claramente: não vos conheci, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Ou seja, eu não vos confesso diante do meu Pai. Não vos confesso. Vocês não eram verdadeiros discípulos. Estas pessoas achavam que eram. Se tivessem feito o teste, se calhar tinham-se tornado verdadeiramente. Pessoas podem negar Jesus de forma clara e verbal, mas também podem negar a Jesus de outra forma, através da desobediência persistente, contínua. Aqueles que se afirmam cristãos, aqueles que vivem como cristãos, quando estão com outros cristãos, quando estão reunidos em igreja, mas depois vivem o resto do tempo com um estilo de vida oposto ao de Cristo, então estão a negar a Cristo. Estão a negar a Cristo. Estão a viver uma vida dupla, aquilo que a Jody falou. Um pé no mundo e um pé na igreja. Nega-se a Cristo, não só negando-se o seu nome, mas negando-se aquilo que Ele ensinou. A sua pessoa dentro de nós, a viver por meio de nós. Então, identificar-se com Cristo não é apenas dizer-se cristão, mas, acima de tudo, é viver-se como Cristo, procurando obedecer ao que Cristo ensinou. E aqui é que muitos negam a Cristo. Aqui é que muitos negam a Cristo. E vivem iludidos pelas suas atividades cristãs, pelas suas orações cristãs, por cantarem músicas cristãs, por ouvirem pregações cristãs, mas não obedecem àquilo que Cristo ensina. E no final vão ouvir um grande não de Cristo. Não te conheço, não te confesso, não me identifico contigo. E o sofrimento eterno é aquilo que os aguarda. E isto é algo que nós temos afirmado ao longo de Mateus, nesta longa viagem que temos feito e vamos fazer ainda, Deus querendo, de Mateus. É o perigo da pessoa se afirmar cristã ou mostrar aos outros que é cristã, mas de facto não o ser. E Mateus tem trabalhado sobre esse assunto. E estas últimas pregações, especialmente, têm servido para isso também. Para analisarmos, cada um de nós, tu e eu, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, se as marcas dos verdadeiros discípulos de Jesus estão em mim, estão em ti, estão em nós. Como é que é a tua vida no geral? Será que tens negado a Cristo? Será que a tua vida é uma negação de Cristo? O que é que tu fazes quando ninguém vê? Será que isso que tu fazes quando ninguém vê confessa a Cristo? O que tu fazes e dizes quando estás com os teus colegas, seja da escola, da universidade ou do trabalho, confessa Cristo ou nega Cristo? O que tu fazes na tua vida no todo, no teu casamento, na tua vida conjugal, na tua família, confessa ou nega Cristo? Quando te pressionam, quando te ameaçam, quando estás com medo de ser ridicularizado, prejudicado de alguma forma por causa da tua fé, será que tu cedes? Será que negas o Salvador? Será que te envergonhas? Será que tens medo e por causa disso negas? Ficas congelado e dizes, não o conheço. Agora, talvez isso já tenha acontecido comigo e contigo. Mas a pergunta que eu te faço e que eu me faço a mim é, qual é o padrão? O que é a fotografia geral? A tua vida é uma constante negação ou é uma constante afirmação com alguns deslizes? Perceberam as duas perguntas? Será que é uma constante negação ou será que é uma constante afirmação com alguns deslizes? E a resposta a esta pergunta vai ser fortemente indicadora se és ou não verdadeiro discípulo de Jesus. Se no julgamento final Jesus te vai dizer, entra, vem, ou se Ele vai te dizer, afasta-te, não te conheço. Eu e tu podemos enganar toda a gente nesta sala. Podemos enganar toda a gente, mas não enganamos o Senhor. E um dia tudo vai ser trazido à luz. Eu gostava, para terminar, ler algumas histórias de mártires. Inácio de Antioquia. A tradição diz que ele conheceu Pedro e foi ordenado bispo de Antioquia pelo apóstolo João. Foi condenado pelo imperador Trajano a ser lançado às feras em Roma. Enquanto atravessava a Síria, a caminho de Roma, escreveu várias cartas. Numa delas dizia, desde a Síria até Roma estou lutando com feras por terra e por mar, de noite e de dia, sendo levado preso por 10 soldados, cuja ferocidade iguala a dos leopardos, e os quais, mesmo quando tratados com brandura, só mostram crueldade. Mas no meio destas iniquidades eu estou a aprender. Coisa alguma, quer seja visível ou invisível, desperta a minha ambição, a não ser a esperança de ganhar a Cristo.
Se o ganhar, pouco me importará todas as estruturas do demónio que me acometam, quer seja por meio do fogo ou da cruz, ou pelo assalto das feras, ou que os meus ossos sejam separados uns dos outros e os meus membros dilacerados, ou todo o meu corpo esmagado. Quando chegou a Roma, lançaram-no na arena com os leões. E ele disse, prestem bem atenção a esta frase, sou como o trigo debulhado de Cristo, que precisa ser moído pelos dentes das feras antes de se tornar pão. Depois disso foi comido pelos leões e recebido na glória pelo leão da tribo de Judá. Outro pai da igreja, Policarpo. Policarpo foi o discípulo pessoal do apóstolo João, caminhou com João. Era um homem muito consagrado e foi o principal pastor da igreja de Esmirna, que nós encontramos no Apocalipse. Nasceu em 69 depois de Cristo e morreu em 159 depois de Cristo. E ele escreveu 2 cartas à igreja de Filipos, que existem até hoje. E diz a história que ele, ao entrar na arena para ser morto, ouviu uma voz do céu que dizia, sê forte, Policarpo, sê homem. Ele foi condenado à fogueira. E quando o fogo acendeu, não teve poder de queimá-lo. Por fim, mataram-no a golpes de espada. Depois de preso por pregar o Evangelho, foi inquirido, ou seja, foi-lhe exigido amaldiçoar a Cristo. E vejam a resposta dele. Por 86 anos tenho sido servo de Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou? Outro, um precursor da Reforma, John Hus, holandês. De origem camponesa e humilde, Hus nasceu na Boémia em 1373 e só aos 13 anos entrou para a escola elementar. 5 anos mais tarde, entrou para a Universidade de Praga e em 1398 alcançou o grau de licenciado em Divindade, sendo consagrado pastor de Belém, em Praga. A partir desse púlpito católico, Hus começou a pregar a genuína palavra de Deus. Peço desculpa, a República Checa. O que é hoje a República Checa. O que lhe gerou muitas perseguições. Ele foi convocado pelo Papa a comparecer em Roma. Recusou-se e foi excomungado. À semelhança do Wycliffe, inglês, Hus atacou várias doutrinas erradas da Igreja Romana, como a venda de indulgências, a veneração de imagens, o Papa, os cardeais e o clero. As suas ideias provocaram a ira do Papa, que o convocou a comparecer ao Concílio de Constância, com o salvo-conduto do imperador. O salvo-conduto, porém, não foi cumprido e as suas ideias foram condenadas. Foi-lhe dada a oportunidade de se retratar, mas ele não negou, porém, a sua fé. Foi queimado na fogueira com uma coroa de papel decorada com diabinhos e com a seguinte frase, coroa de hereges. Finalmente, aplicaram o fogo à lenha. E então o nosso mártir cantou um hino com voz tão forte e alegre que foi ouvido através do crepitar da lenha e do estrondo da multidão. Finalmente a sua voz foi calada pela força das chamas, que logo puseram fim à sua existência na terra. Agora outra história, Ivan Moiseyev. Ele foi um soldado cristão do Exército Vermelho da União Soviética, antiga União Soviética. E ele era um jovem diferente, era um jovem cristão genuíno que não se deixava amedrontar pelas ameaças dos oficiais nem pelo escárnio dos colegas de farda. A fé e o relacionamento íntimo com Cristo eram mais importantes do que a sua própria segurança pessoal ou a aprovação dos companheiros. O seu caráter foi provado até ao sangue no Exército Vermelho. Foi muitas vezes proibido pregar aos colegas. Ivan tinha um princípio em sua vida. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Apesar de ser um soldado exemplar, ele não se calava em relação à sua salvação. Muitas vezes foi-lhe exigido negar a sua fé, mas nada o fazia calar. Ele foi preso, foi lançado numa cela cheia de poças de água. Depois de muitas tentativas de fazê-lo desistir da sua fé, a única maneira que conseguiram fechar a sua boca foi matá-lo dentro da prisão. A sua família, quando viu o corpo, não o reconheceu de tão deformado que estava no rosto, com marcas de botas no rosto, com a boca partida, a testa e as têmporas cheias de hematomas. Um dia antes de morrer, em 15 de julho de 1972, ele escreveu uma carta ao seu irmão. Querido irmão, recebi a tua carta e demorei a responder, porque houve uma grande tormenta. Quando Sergei, meu amigo e também cristão, chegou, ele também sofreu, e os seus livros e até postais foram confiscados. Por favor, não contes tudo ao papai e à mamã. Diz apenas, o Ivan escreveu e disse que Jesus vem para a luta.
Essa luta é de Cristo, esta luta é de Cristo. E Ivan não sabe se voltará dela com vida. Eu desejo que todos os amigos, jovens e velhos, se lembrem deste verso de Apocalipse. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Recebe esta última carta, irmão, na terra, do menor dos irmãos, Ivan Moiseev. E uma última história da Coreia do Sul. O pastor David Yonggi Cho conta num de seus livros a história de um pastor que foi preso pelos soldados comunistas na cidade de Incheon na época da invasão comunista na Coreia do Sul. Os soldados prenderam-no e ameaçaram matá-lo caso não negasse Jesus. Com bravura, o pastor afirmou a sua fidelidade a Jesus a despeito das ameaças. Os soldados, irados, ameaçaram sepultá-lo vivo com a família, caso não negasse a fé. O pastor e a família preferiram o martírio em vez da apostasia. Foi aberta então uma grande cova e jogaram lá dentro o pastor e a família. Começaram a jogar a terra e a enterrar a família piedosa. E quando a terra estava a sufocar todos, um dos filhos gritou desesperado: Pai, pensa em nós, Pai. O pai aflito começou a chorar, mas a sua esposa, cheia de fervor, gritou aos filhos: Coragem, meus filhos. Vocês não sabem que hoje à noite vamos jantar com Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Depois de encorajá-los a serem fiéis até à morte, começou a cantar o hino sobre o céu, que dizia: Eu avisto uma terra feliz, uma terra de glória e fulgor. Avistamos o lindo país pela fé na palavra de Deus. Sim, no doce porvir, viveremos no lindo país. Sim, no doce porvir, viveremos no lindo país. E então cantaram com entusiasmo, até que as suas vozes foram silenciadas debaixo da terra. A obediência daquela família levou-os ao caminho estreito do martírio, mas no fim dessa estrada estava a glória excelsa de Deus. E a multidão que assistiu a esse doloroso martírio ficou profundamente comovida, e dezenas de pessoas se converteram e foram salvas por causa desse testemunho. Como é que tu agiríamos numa situação semelhante a esta? Como é que tu tens agido no teu dia-a-dia? Eu vou pedir que cada um possa, neste momento, fechar os seus olhos, colocar-se diante de Deus. Cada um possa fazê-lo. Fechar os seus olhos diante de Deus. E se tens vivido na tua vida deslizes, se a tua vida ultimamente não tem confessado Cristo, mas tens negado a Cristo, então eu convido neste momento a considerares e analisares a tua fé. Responde a ti mesmo neste momento e diante de Deus: será que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? Se os momentos em que tens negado a Cristo foram só deslizes, então eu convido a te arrependeres agora. Se és de facto crente, tu não consegues ficar bem contigo, não estás bem por ter estado a negar a Cristo, então pede perdão neste momento a Deus. O facto de o teres negado tem esmagado a tua alma. Tu não consegues ser plenamente feliz. Pedro chorou amargamente porque ele era verdadeiro discípulo. Será que tu tens chorado também amargamente? Então arrepende neste momento, chora diante do Senhor e encontra o seu consolo, o seu abraço, a sua paz, o seu perdão. Pedro foi restaurado, tu podes ser restaurado também. Então confessa neste momento. Cristo quer restaurar-te. Recebe o perdão e recebe a ajuda para o caminho. Agora, se tu sabes que não és discípulo, ou se tu tens chegado a esta conclusão pelo percurso que temos feito, se o Espírito Santo te tem mostrado isso, então eu quero chamar-te a te arrependeres também. Por favor, neste momento pensa na eternidade. Porque esta vida passa, e muitas vezes passa inesperadamente, depressa. E quando estiveres no tribunal de Deus, eu pergunto, e respondo esta pergunta honestamente: será que tu tens a certeza absoluta de que Jesus vai dizer que te conhece? Tens a certeza de que se morreres hoje, vais passar a eternidade ao lado de Deus? Se não tens a certeza, se achas que Ele vai dizer que não te conhece, então eu convido-te, neste preciso momento, nesta manhã, agora, faz de Jesus o teu Senhor e Salvador. Entrega a tua vida de forma total, toda, a Cristo. Que não seja apenas uma parte, que não seja uma vida com um pé no mundo e um pé na igreja. Reconhece que és pecador nesta hora, que não mereces o amor e o favor de Deus.
Acredita que Jesus é Deus, que viveu, que morreu no teu lugar e rende-te a Ele, faz dele o teu Senhor, o teu Salvador. Crê nele, confia e entrega-te. Entrega-te. Diz, eu não quero mais viver de forma dupla, eu quero viver totalmente para Cristo. Rende-te a Cristo nesta manhã. Para de viver assim e encontra o perdão, encontra a nova vida, uma vida verdadeira. Vais ver que a vida cristã não é uma chatice, mas é uma alegria constante em Cristo. Rende-te a Ele nesta manhã. Lança-te a Jesus. Diz-lhe que quer ser salvo. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. E obrigado, Senhor Jesus, porque Tu te preocupas com todos nós, ao ponto de nos dares pistas para que não estejamos iludidos quanto à nossa salvação. Senhor, eu peço daqueles que estão aqui que não são Teus, que o Teu Espírito Santo lhes dê a graça de lhes abrir os olhos, de verem a cruz, de verem Teu amor derramado e possam se render a Ti agora, nesta manhã. Senhor, opera a salvação nesta manhã, eu clamo, no nome de Jesus, salva nesta manhã, Senhor. Salva aqueles que nunca se afirmaram como cristãos, mas que neste momento percebem que precisam de Ti. E salva também aqueles que têm vindo à igreja, uns há pouco tempo, outros, se calhar, há muitos anos. Alguns, se calhar, que são filhos de pais crentes, mas que ainda não decidiram, de facto, viver 100% para Ti, Senhor. Por favor, Senhor, faz esse trabalho. Age em graça, Senhor. Clamamos, Pai. Age em graça. Que haja salvação, Senhor, nesta manhã, por favor. E, Senhor, eu peço-te, ajuda-nos a todos nós a confessar Jesus diante dos homens, seja qual for a circunstância, sejam circunstâncias tão fortes como aquelas que nós lemos nestas histórias de mártires, seja nas circunstâncias da nossa realidade do dia a dia, onde pode haver ridicularização, pressão, despedimento, cortes de relacionamentos, o que for, Senhor, ajuda-nos a confessar-te. Sabemos que Tu nos confessarás diante de Deus. Senhor, porque não há nada melhor do que uma vida que anda de cabeça erguida contigo, Senhor. Cheia de realização, cheia de satisfação, ainda que dura por vezes. Mas sabemos que Tu estás connosco, que Tu te agradas de nós e que um dia nos confessarás diante do Pai. Obrigado por toda a Tua graça e favor por nós. No nome de Jesus. Amém.